Bom dia, senhor. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Tudo tranquilo. Eu não sabia que o horário da sexta era diferente. Achei estranho. Falaram 10h15 e tal. É diferente então, né, o horário. Tomar minha. Bom dia, Letícia. Vamos ver quem tá. O pessoal tava no intervalo, né? Ai, ai. Bom, moçada, então vamos começar já. Nós já vamos começar, para não perder tempo aí. E o pessoal aos poucos vai entrando aí, né? Na verdade. Então vamos lá. Pessoal, então, capítulo 8 da apostila 2. Estamos na página 132. Página 132 da apostila 2. Capítulo 8, Geografia 2. Vamos falar hoje sobre o NAFTA, né? Vamos falar do NAFTA, que é um bloco econômico, né? Um bloco regional, um bloco econômico que integra os 3 países da América do Norte. Quais são os 3 países da América do Norte? O Canadá, indo do norte para o sul, né? O Canadá, Estados Unidos e o México. Deixa eu só fechar essa janela. Nós temos aí o bloco econômico da América do Norte. O NAFTA é uma sigla, né? NAFTA é uma sigla que significa Acordo de Livre Comércio da América do Norte. É um acordo de livre comércio. O que é um acordo? O que é uma zona de livre comércio, uma área de livre comércio? É um tipo de bloco no qual
as mercadorias, elas podem circular livremente. Você tem uma livre circulação de mercadorias, mas não livre circulação de pessoas, tá? Então, no NAFTA, por exemplo, as mercadorias, né, o comércio entre os 3 países do NAFTA, Canadá, Estados Unidos e México, ele é facilitado, né? Porque os blocos econômicos, como o NAFTA, o Mercosul, a União Europeia, a ASEAN, vários blocos econômicos aí, eles foram criados para facilitar o comércio entre os seus membros, entre os países membros, né? Então, o NAFTA é um tipo de bloco econômico que a gente chama de área de livre comércio, onde só as mercadorias podem circular livremente, né? Então, facilita a circulação de mercadorias, porém, a área de livre comércio não permite a livre circulação de pessoas, tá? O tipo de bloco que permite a livre circulação de pessoas é o mercado comum. Então, por exemplo, o Mercosul, que é o bloco econômico que o Brasil faz parte, né? Que tem o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Tinha também a Venezuela, mas está suspensa, né? Está fora por enquanto. O Mercosul é um mercado comum do Sul, ou seja, é um mercado comum. E ele permite a livre circulação de pessoas. Você pode ir para a Argentina, você pode ir para o Paraguai sem passaporte, tá? Então, assim, você tem passagem livre, tranquilo. Agora, o NAFTA, que é um acordo de livre comércio da América do Norte, só permite a circulação de mercadorias e não de pessoas, tá? O NAFTA, então, é a sigla de North American Free Trade Agreement, então, um acordo de livre comércio da América do Norte. Muito bem, e aí nós vamos falar, então, do NAFTA e as relações dos Estados Unidos com o Canadá e com o México, né? Vamos lá. Aqui primeiro começa, né, tem um textinho aqui. O inglês é mesmo a língua oficial dos Estados Unidos, é porque a quantidade de imigrantes hispânicos que falam espanhol, né, mexicanos, cubanos, dominicanos, pessoal da população da Nicarágua, da Guatemala, de El Salvador, né, que vem aqui da América Central e também da América do Sul, né, colombianos, venezuelanos, chilenos, argentinos e tudo mais. Então, a população de hispânicos, de pessoas que falam espanhol nos Estados Unidos, é muito grande, né? Então, está em torno aí, mais ou menos aí uns 10, 11%, mas a tendência é aumentar, né? A população de hispânicos, ela a tendência é aumentar, tá? Aqui está 14% hoje, não sei se já vi 12, 11%, tá? A população de hispânicos, segundo alguns especialistas, ela pode triplicar, né? De 2020 até 2050, né? Em 30 anos aí, ela pode triplicar, saltando de 14% para 29% da população dos Estados Unidos. Você imagina? A maioria desses hispânicos, eles são imigrantes ilegais, eles entram ilegalmente no México. Olha que coisa absurda, né? Então, nós temos lá, se está 14%, nós temos mais de 30 milhões de imigrantes hispânicos, né, que falam espanhol lá nos Estados Unidos. Isso vai chegar a 29%, quase 30% em 2050, quase 30% da população dos Estados Unidos vai ser composta por imigrantes hispânicos que falam espanhol. Olha que coisa, né, meu? Então é muita gente, tá? E apesar, né, que coisa interessante, né? Vai crescer a população de hispânicos, mas apesar disso, o governo dos Estados Unidos cada vez mais dificulta a entrada dos hispânicos
Também latino-americanos em geral, né? Os latino-americanos, como nós aqui no Brasil, né? A América Latina é a parte da América que é subdesenvolvida e que fala línguas derivadas do latim. Por isso que a América Latina, como o espanhol, o português, o francês. Então, nós estamos na América Latina. Então, assim, apesar da dificuldade, né, do aumento das barreiras que o governo americano está criando para não deixar entrar os hispânicos, também os brasileiros, né? Ok? Esse número de imigrantes tende a aumentar, tá? Apesar de o aumento das barreiras contra a imigração, tá certo? Então, é isso aí. Vocês sabem da construção do muro lá, né? Entre o México e os Estados Unidos, na fronteira entre os Estados Unidos e México. Existe um muro com um pouco mais de 1.000 quilômetros, tá? De construção. Lembra que, não sei se vocês se lembram, quando o Donald Trump ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele queria, né, construir o restante do muro, né, e fechar com o muro a fronteira entre Estados Unidos e o México, fechar totalmente a fronteira com o muro entre Estados Unidos e México, essa fronteira que tem 3.200 quilômetros. Então, né, hoje tem 1.000 e alguma coisa, 1.080 quilômetros de muro. Ele queria aumentar mais 2.000 quilômetros aí, né, e teria um muro aí de 3.000 quilômetros, né? Mas não foi aprovado esse projeto do Donald Trump, tá? Ele conseguiu construir mais 200 quilômetros de muro, tá? Próximo a algumas cidades na fronteira com o México, né? Então, assim, ainda eles têm uns 1.200 quilômetros de muro hoje, pouco mais de 1.200 quilômetros de muro, tá? Então, mas, né, eu acho que um dia, quem sabe, eles vão aos poucos aí construindo mais, né? Mais algumas centenas de quilômetros de muro, cada governo aí. Quem sabe um dia eles consigam aí fechar toda a fronteira entre Estados Unidos e México, tá? Ok? Então é isso aí. Bom, vamos falar então do Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos e Canadá e a criação do NAFTA, tá? Vamos lá. Então, assim, o primeiro acordo de livre comércio foi feito entre Estados Unidos e Canadá. Isso foi em 88. Eles criaram uma área de livre comércio entre Estados Unidos e Canadá. E o que é uma área de livre comércio? Eu já expliquei, mas a área de livre comércio tem o objetivo de reduzir as tarifas alfandegárias, né? Ou eliminá-las totalmente. Então, uma parte dos produtos tem as tarifas reduzidas, outra parte dos produtos as tarifas são eliminadas, mas o objetivo final de uma área de livre comércio é eliminar todas as tarifas sobre os produtos importados dos países membros. Então, um país pode vender para o outro sem pagar tarifa alguma. Esse é o objetivo final de uma área de livre comércio, tá? Então, em 88 foi criada a área de livre comércio entre Estados Unidos e Canadá. Aí, em 92, foi criado o projeto do NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, aí integrando também o México. Já tinha área de livre comércio entre Estados Unidos e Canadá, e em 92 eles queriam integrar a essa área de livre comércio o México também. E aí, em 93, então, foi ratificado, assinado o acordo, confirmado o acordo, e aí foi criado, então, o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. E por que foi criado o NAFTA? O NAFTA, ele foi criado para diminuir a influência da União Europeia em relação ao Canadá e ao México. Então, os Estados Unidos, querendo combater a concorrência da União Europeia, os Estados Unidos, a União Europeia que foi criada, né, em 92, né, também, e os Estados Unidos, com medo da concorrência, né, da União Europeia, ele vai, então, fazer um acordo com o Canadá antes
e depois um acordo com o México, que vai integrar, então, o Canadá e o México no Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Então, é isso aí. Mas, na verdade, em 1990, o governo do George Bush pai, ele já estava com um projeto de criar uma área de livre comércio em toda a América. E isso, por quê? Porque os Estados Unidos queriam barrar a influência, né, comercial da União Europeia. Os Estados Unidos já estava de olho em garantir os seus mercados consumidores aqui na América, tá? Então, como que você garante o mercado consumidor para os seus produtos? É fazendo acordos com os países aqui da América. Então, nós vamos oferecer vantagens para os países aqui na América e assim eles vão ficar sob nossa influência e não vai ficar sob influência da União Europeia. Então, é isso aí, é uma questão de geopolítica, é uma questão aí de política internacional, os Estados Unidos de olho na sua área de influência econômica, que é a América, né? Aqui nós somos o quintal dos Estados Unidos, a América Latina é o quintal dos Estados Unidos, então eles não queriam perder a concorrência para a União Europeia, tá? Então, em 90 em diante, eles já pensavam em fazer uma área de livre comércio em toda a América, mas começou com o NAFTA, uma área de livre comércio na América do Norte, né? Beleza. O NAFTA é um bloco bastante heterogêneo, por quê? Porque nós temos 2 países desenvolvidos e um país emergente, que não é desenvolvido, né? Então, por exemplo, no NAFTA, quem é que ganha mais? Quem é que tem mais vantagens? Os Estados Unidos, tá? Porque a economia é a maior do planeta, tem a maioria das multinacionais, das transnacionais do mundo são dos Estados Unidos, então eles têm uma competitividade altíssima, eles conseguem competir com qualquer um, né? E então quem ganha mais com o NAFTA são os Estados Unidos. Em segundo lugar, o Canadá, porque o Canadá é um país muito desenvolvido, tá? Até mais desenvolvido que os Estados Unidos, né? Você vê o IDH do Canadá, sempre está entre os primeiros melhores índices de desenvolvimento humano do mundo, né? O Canadá está sempre lá na ponta do ranking lá do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. É um país muito bom, é um país muito desenvolvido e não sofreu tanto quando fez acordo com os Estados Unidos, quando entrou na área de livre comércio com os Estados Unidos em 88, quando continuou o acordo de livre comércio com os Estados Unidos em 92, com a criação do NAFTA, o Canadá não sofreu tanto, porque o Canadá tem uma economia muito desenvolvida, tem muita pesquisa científica, então tem um capital tecnológico muito forte, então o Canadá não sofreu desvantagens. O Canadá também teve mais vantagens do que desvantagens. Agora, quem sofreu com a entrada no NAFTA foi o México. Por quê? O México entrou no NAFTA e os Estados Unidos argumentaram que se o México entrasse no NAFTA, ele teria aumento, um crescimento do comércio, né, um crescimento do PIB. Isso realmente aconteceu, tá? Quando o México entrou no NAFTA, o México teve crescimento do seu PIB, da sua economia, teve crescimento nas suas exportações, né? Então, teve uma balança comercial favorável, ganhou dinheiro exportando produtos para os Estados Unidos e Canadá, principalmente Estados Unidos, né? Porém, apesar desse crescimento econômico, a pobreza dentro do México aumentou, tá? Depois de ser assinado o NAFTA. Por quê? Porque para assinar o NAFTA, o México teve que seguir algumas regras que os Estados Unidos impuseram, tá? Por exemplo, flexibilizar as leis trabalhistas. Então, você teve uma flexibilização das leis trabalhistas. Então, os trabalhadores mexicanos perderam muitos direitos trabalhistas.
Então, isso para reduzir os custos de produção, né? Para as empresas americanas se instalarem no México. Então, ficou mais barato para os Estados Unidos instalar a indústria no México, pagando uma mão de obra mais barata ainda. Então, ficou mais barato para os Estados Unidos. Então, assim, você teve um aumento da pobreza, você teve uma concentração de renda, né? A renda real no México caiu, então os trabalhadores começaram a ganhar menos ainda. Então, quer dizer, para as classes mais altas, foi bom o NAFTA para o México. Mas para as classes mais baixas, o NAFTA não foi bom não para o México, não. Tá? Para essas classes mais baixas, não foi bom a entrada do México no NAFTA. Tá? É claro que os Estados Unidos, está aqui no texto, eles também queriam ampliar essa área de livre comércio da América do Norte para toda a América. Esse projeto da área de ampliar o NAFTA para toda a América é chamado de ALCA, né? Vocês já ouviram falar da ALCA, né? A ALCA é famosa. O que é a ALCA? A Área de Livre Comércio das Américas. Pessoal, uma pergunta. A ALCA, ela já foi ratificada, foi colocada em prática já? Já existe a ALCA? Não, pessoal, não existe ainda a ALCA, tá? Beleza? É só um projeto dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ele quer criar uma área de livre comércio em toda a América. Por quê? Por que será? Porque ele é a maior economia do mundo, uma economia super competitiva. E quem é que vai ganhar com a ALCA? Quem é que vai ganhar mais? Os países da América pobre, da América Latina, ou os Estados Unidos? Claro que vão ser os Estados Unidos, meu. Eles vão poder vender produtos aqui para a América Latina sem pagar tarifa ou com tarifa reduzida. Então, eles vão aumentar a venda de seus produtos aqui na América Latina e vão poder comprar matéria-prima da América Latina mais barato, né? Porque essa matéria-prima, ela vai poder entrar nos Estados Unidos sem pagar tarifa. Olha que maravilha. Então, quem ia ganhar com a ALCA ia ser os Estados Unidos, né? Claro, iria ser os Estados Unidos, com certeza, né? Por isso até que o Brasil teve um referendo aqui no Brasil e os brasileiros votaram contra a ALCA. Isso foi em 2000, 2001. 2001. Eu lembro, eu estava em Rio Claro, né? Estava ainda na faculdade e estava na universidade e a gente votou contra a ALCA, a maioria dos brasileiros. Por quê? Você acha que as nossas indústrias aqui no Brasil iriam conseguir concorrer com as indústrias dos Estados Unidos, que tem muito mais tecnologia, né? Os produtos são melhores e iam ser mais baratos, né? Se fosse assinada a ALCA, ia entrar aqui no Brasil mais baratos ainda. Nossa, a indústria americana ia quebrar a indústria brasileira, né? Então, nós iríamos sair prejudicados, né? E aí, não assinamos a ALCA até hoje, tá? Outros países também não assinaram, outros assinaram, como a Argentina, o Peru, né? Que já tinham governos mais pró-Estados Unidos, assinaram a ALCA, tá? Mas nós não assinamos, não. Nós fomos contra a ALCA, tá certo? Maravilha. E tinha até uma resistência dentro dos Estados Unidos em relação à classe média e à classe média baixa, né? A classe média e baixa dos Estados Unidos, né? Que tinha medo de perder os seus empregos, né? Com a assinatura do NAFTA, com a assinatura da ALCA. Por quê? Porque aí, esses americanos, eles tinham medo de perder emprego, por quê? Porque aí a empresa americana, ela poderia se instalar no México, fechar as suas sedes aqui nos Estados Unidos, se instalar no México, então já ia causar desemprego, porque no México a mão de obra é mais barata, né? Os custos de produção são menores, né? Então, esse pessoal, a classe média e baixa dos Estados Unidos ficou com medo dos Estados Unidos assinar um acordo com o México, né? E também assinar um acordo com toda a América Latina. Nós vamos perder emprego, né? Porque as empresas americanas vão deixar de
de produzir aqui nos Estados Unidos e vão se instalar na América Latina. Então, sindicatos de trabalhadores dos Estados Unidos foram contra a criação do NAFTA e também foram contra o projeto da ALCA, da Área de Livre Comércio das Américas, tá? É isso aí, tá? Então, beleza. Aí, ó, vamos falar dos impactos territoriais do acordo. Bom, eu já falei, o Canadá, principalmente o sudeste do Canadá, onde tem Ottawa, que é a capital, né? Montreal, Toronto, são as principais cidades ali, né? O sudeste do Canadá, ele já sempre foi muito integrado por Nordeste dos Estados Unidos, porque está ali na fronteira, né? É muito próximo o sudeste do Canadá com o nordeste dos Estados Unidos. Então, para o Canadá não mudou muita coisa, tá? Até aumentou as exportações do Canadá, foi bom para o Canadá a assinatura da Área de Livre Comércio em 88 e depois do NAFTA em 93, né? Então, assim, para o Canadá tudo bem, né? O Canadá é um país muito desenvolvido, então a indústria canadense consegue competir com a indústria americana, tá certo? É isso aí. Bom, mas com relação ao México, né, nós tivemos aí mudanças profundas, né? Porque o México, por exemplo, ó, tá vendo esse mapa aqui? A maioria das indústrias mexicanas, elas ficavam aqui próximas à Cidade do México, né? Próximas à capital. Mas com a assinatura do NAFTA, grande parte das indústrias, né, elas foram parar aqui na fronteira com os Estados Unidos. Por quê? Porque surgiram aqui na fronteira com os Estados Unidos as indústrias chamadas maquiladoras. Que é do espanhol, maquiadoras, né? São indústrias mascaradas, né? Maquiladora vem de maquiagem mesmo. O que é uma indústria maquiladora? Surgiu lá no México as indústrias maquiladoras. O que é uma indústria maquiladora? É aquela indústria que se diz mexicana, ela tem lá o seu CNPJ criado lá no México, né? O seu cadastro lá de pessoa jurídica é criado lá no México, beleza? Só que os donos são americanos. Então, a empresa, ela pode ser mexicana, porque o registro dela foi feito no México, mas os donos são estadunidenses, cara. Então, na prática, essa indústria que é mexicana é americana, é estadunidense, não é mexicana. Então, os donos são dos Estados Unidos, apesar dela estar no México, os donos são dos Estados Unidos, né? E aí, o que faz essas indústrias maquiladoras? Elas pegam os componentes eletrônicos, eles vêm dos Estados Unidos para, né, o lado do México, na fronteira, sem pagar tarifa, né, porque é um acordo de livre comércio. Então, esses componentes, eles vão dos Estados Unidos para o México sem pagar tarifa. Esses componentes são montados no México, porque a mão de obra lá é barata, e depois esses componentes, esses produtos, voltam para os Estados Unidos montados, né? Então, só que eles voltam para os Estados Unidos montados como se eles fossem, assim, de empresas mexicanas, né? Mas, na verdade, o produto é só montado no México, porque, na verdade, a indústria é dos Estados Unidos, né, cara? Não sei se vocês estão entendendo aí. Então, é uma máscara, né? Diz que a indústria é mexicana, mas não é, tá? Ela, na verdade, os componentes são dos Estados Unidos, aí esses componentes são montados no México, e eles voltam, aí os produtos já voltam montados para os Estados Unidos, né? Com o Made in México, né? Made in México, México. Porém, esse produto, na verdade, é americano, né, cara? Então, assim, os Estados Unidos aproveitando do NAFTA para montar produtos no México, e depois esses produtos vão ser revendidos no mercado americano, tá?
Então, são as indústrias maquiladoras. E essas indústrias maquiladoras, que na verdade são americanas, mas se dizem mexicanas, elas geram lucro para quem? Geram lucro para os Estados Unidos, não é para o México. Porque os Estados Unidos que vai, as empresas americanas mandam os componentes para o México para ser montado lá, aí a mão de obra barata, reduz o custo de produção, aí esse produto montado volta para os Estados Unidos com preço mais baixo, com custo mais baixo, perdão. E aí as empresas americanas podem vender até com preço mais baixo no mercado americano. Cara, é mais lucro para as empresas americanas, né? Norte-americanas, estadunidenses, tá? Maravilha. Então, assim, você teve essa questão aí. E aqui no norte do México, aumentou o número de habitantes, né? Em busca de empregos nessas indústrias. Aí você fala, isso é bom, só que essas indústrias maquiladoras pagam muito mal, e aí você teve uma concentração de população pobre aqui no norte, que não existia, tá? Antes do NAFTA. Uma alta concentração de pobreza nessa região aqui norte, e aí um aumento do tráfico também de drogas no norte do México, tá? Então, começaram a surgir facções, né, como o PCC aqui no Brasil, começaram a surgir facções fortíssimas aqui, né, aqui no norte do México. Então, quer dizer, aumentou a violência, aumentou a criminalidade, o tráfico de drogas, as indústrias maquiladoras, na verdade, exploram a mão de obra barata mexicana, né, não gera uma distribuição de renda boa. Então, para o México não foi muito interessante a entrada do México no NAFTA. Porém, e outra coisa negativa, né, para o México. O México, que fazia comércio com vários países da América, né, da América Latina, também da América Inglesa, Estados Unidos, Canadá, agora o México ficou totalmente dependente dos Estados Unidos. Uns 80% das importações mexicanas saem dos Estados Unidos, tá? Vem dos Estados Unidos, né? Tem origem dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, e 75% das exportações mexicanas vão para os Estados Unidos. Então, quando, por exemplo, teve aquela crise de 2008 nos Estados Unidos, e que faltou dinheiro lá nos Estados Unidos, quem é que sofreu mais com a crise? Além dos Estados Unidos, claro, e dos países europeus. O México, por quê? Porque aí o México só vendia praticamente para os Estados Unidos e só comprava praticamente dos Estados Unidos. Você fica muito dependente dos Estados Unidos. E aí, quando tem uma crise lá nos Estados Unidos, aí eles deixam de comprar produtos do México, né? Então, essa dependência é muito forte. Isso não é bom para um país, não. O legal é o país ser um global trader, né? Um comerciante global, como a China e o Brasil. A China e o Brasil são considerados global traders, são comerciantes globais, faz comércio com todo mundo, tá? Faz comércio, o Brasil faz comércio com o Mercosul, faz comércio com os Estados Unidos, faz comércio com a China, faz comércio com a União Europeia, faz comércio com a África. Fazemos comércio com um monte de gente, cara, com um monte de país, né? Então é isso aí. O certo. Agora o México não. Ele depende exclusivamente da economia americana e da economia canadense, cara. Você pegar, então, a relação comercial do México com Estados Unidos e mais o Canadá, nossa, dá 90% das exportações e das importações do México, cara. Então ficou muito dependente da economia americana. Né? Então não é legal isso não para o México. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos falar da realidade do Canadá hoje, né? A realidade atual do Canadá. Bom, o Canadá, igual eu falei, ele está sempre entre os primeiros colocados no ranking do IDH, né, no mundo, o Índice de Desenvolvimento Humano. O Canadá é um dos melhores países do mundo para se viver. Né? Hoje quem está ganhando é a Islândia, né, primeiro colocado, mas o Canadá, por muitos anos, foi o primeiro colocado com o melhor IDH do planeta, tá? Hoje deve estar em terceiro, quarto, segundo, depende do ano, mas está na frente, está lá na ponta, cara. O Canadá é excelente para viver. Tanto é que essa
esse desenvolvimento humano muito alto atrai muita gente, né, para morar no Canadá. O Canadá tem uma grande população de imigrantes que saem do mundo inteiro, saem aqui da América Latina, saem da África, saem da Europa, mas principalmente Europa e aqui da América Latina, né? Então, o Canadá atrai muitos imigrantes. E, aliás, o Canadá é o segundo maior país do mundo, né? E tem uma população pequena. Então, eles precisam mesmo de mão de obra, eles precisam de gente para trabalhar, tá? Então, assim, para eles é interessante a ida de imigrantes para lá. É claro que não é qualquer um que pode entrar no Canadá, tá? Eles gostam de imigrantes, mas não de imigrantes pobres. Eu tenho uma tia que mora lá, e em Montreal agora. Ela morava em Toronto, agora acho que está em Montreal, né? E aí você tem que comprovar uma poupança, se não me engano, na época era $70 mil de poupança, ou um salário médio aí de R$10 mil por mês. Você tem que comprovar uma renda boa. Então não é qualquer pobreta que vai lá para o Canadá, não, né? Não. Eles querem gente com formação, né? Universitária. Eles querem gente que tem uma renda já boa. Eles não querem pessoas pobres indo para lá, não. Então, assim, tudo bem. Mas vamos lá. Beleza. Vamos aqui. O Canadá tem uma economia muito integrada com os Estados Unidos, né? Sempre teve. Então, você tem toda essa área aqui. E a concentração industrial maior está aqui, ó, né? Aqui no sudeste do Canadá, região da capital, Ottawa, Toronto, né? Essa região é a mais concentrada de indústrias, mas também tem outras cidades famosas e importantes, né? Como Winnipeg, que teve até uma Olimpíada de Inverno, né? De Winnipeg. E Vancouver, né? Vancouver aqui, já do outro lado do país, né? Na costa oeste aqui, tem uma concentração industrial grande também. Mas a maior concentração industrial realmente está aqui no sudeste do Canadá, ali próximo aos Grandes Lagos, né? Que divide, tá vendo os Grandes Lagos aqui, ó, no cursor aqui, ó, no outro mapa, os Grandes Lagos aqui, ó. Então, está próximo aqui, então, aos Grandes Lagos. E o legal é que eles aproveitam o Rio São Lourenço, né? Que vai dar vazão à água dos Grandes Lagos ali. Eles vão aproveitar o Rio São Lourenço para escoar a sua produção industrial. Então, é tudo por hidrovia, fica mais barato o escoamento da produção industrial canadense, né, aí do sudeste do Canadá. Então, é isso aí. Aí, o Canadá, como tem um território muito grande, ele é rico em minérios, né, em recursos minerais, tá? Então, você tem bastante petróleo, vocês lembram? Ah, não, vocês não, né? Eu estou confundindo com outra turma. O Canadá, pessoal, tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, viu? Apesar de não ser muito famoso, Canadá tem a quinta maior reserva de petróleo do mundo, então é muito rico em petróleo. E tem outros minérios também, como níquel, cobre, né, chumbo. Então, assim, é um país muito rico em recursos minerais. Isso é uma vantagem, né, para o Canadá. Também é rico em carvão mineral, isso é uma vantagem também. É rico em minério de ferro, tá vendo as manchinhas verdes? É onde tem as jazidas de minério de ferro, né? Então, isso dá uma vantagem muito grande para o Canadá. Além de ter um parque industrial bastante moderno, com indústria de ponta, ainda tem recursos minerais, né? À vontade, porque é o segundo maior país do planeta, né? Beleza. Vocês estão com vontade de ir para o Canadá, né? Estou fazendo uma propaganda muito boa aqui. Realmente, né? Um país muito bom aí. Então, a relação entre os Estados Unidos e o Canadá não é uma relação de domínio e dependência, não. Os dois, eles têm uma relação bem igual, tá? Okay? Então, é uma relação equilibrada, tá? Entre Estados Unidos e Canadá. Não é que nem a do México, né? Coitado do México, é o que mais
leva desvantagens aí dentro do NAFTA, né, do Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Muito bem. Vamos ver a atual situação mexicana aí, falar um pouquinho mais do México. Eu já falei um pouco, já falei bastante já, né, sobre o México. Então, o México é o 13º maior país do planeta, né, em extensão territorial. Possui a 11ª população do mundo. Então, é uma população grande, né? 120 milhões de habitantes, é uma população grande. E está sempre entre as 15 maiores economias do mundo. Aqui na América Latina, a maior economia da América Latina é a brasileira, né? O Brasil tem a maior economia da América Latina, é o país mais rico da América Latina. Ou seja, entre os pobres, nós somos os mais ricos aqui na América Latina, né? Em segundo, sempre está o México, tá? Então, assim, Brasil, México e Argentina são países aí que despontam aqui na América Latina, tá? Brasil, México e Argentina são os grandes destaques, tá? Na economia, tá? Beleza? Então, o México tem um IDH muito parecido com o do Brasil, né? Uma qualidade de vida parecida com a do Brasil, tá? Um índice de desenvolvimento humano parecido com o do Brasil, certo? E aqui está falando aqui no texto, né? É inegável a influência dos Estados Unidos no país após a criação do NAFTA, né? E aí essa influência se aprofundou, é o que eu falei, cara. Realmente, hoje, o México depende totalmente, quase que totalmente, da economia americana, tá? Então, tem o problema né, essa integração econômica entre Estados Unidos e México é percebida pela força das indústrias maquiladoras, né? As indústrias maquiladoras que realmente elas empregam muita gente no México, por isso que a boa parte da mão de obra mexicana foi para o norte do país, em busca de empregos nas indústrias maquiladoras. Também dá para ver essa integração entre México e Estados Unidos pelo fornecimento de petróleo do México para os Estados Unidos e a grande importância do turismo, né? O México tem ali na região da Península de Yucatán, que é uma região sul do México, onde tem os templos maias, né? E astecas não, só maias, né? Perdão, então, ali na Península de Yucatán, você tem centros turísticos, né, conhecidos no mundo inteiro como Cancún, né, Mérida, então são cidades muito procuradas ali no México, né? Mas o que mais marca o México, cara, é a desigualdade social. É o que está falando aqui, e eu concordo com o texto, né? Então, o México está aprofundando essas desigualdades sociais. Depois que entrou no NAFTA, a desigualdade aumentou no México, tá? Olha que interessante. A partir de 1990, pessoal, o Brasil, o México, a Argentina, os países aqui da América Latina começaram a adotar políticas econômicas neoliberais, né? O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é uma teoria econômica que defende o livre comércio, o livre mercado, a livre concorrência, né? Então, o governo não tem que gastar muito com o social, não tem que ter grandes gastos sociais, não, isso aí, a própria sociedade vai, né? O próprio mercado econômico vai regulando os salários, a renda, a distribuição de renda, essa é a ideia dos liberais e dos neoliberais. Então, assim, aí, em 1990, começou, então, as reformas neoliberais aqui no Brasil, no México, em vários países, cara. E aí, essas reformas neoliberais, que deveriam, assim, melhorar a condição de vida da população, principalmente pobre, não melhorou, tá? Teve as reformas neoliberais, o Brasil nem tanto, tá? No México teve mais reformas neoliberais. E aí era para melhorar a vida das pessoas, e não melhorou, né? A pobreza até aumentou depois dessas reformas neoliberais, nos últimos 30 anos, né? De 90 para cá. E aí, até por isso mesmo,
não sei em que parte do... Aqui. Vai ter um aumento brutal na violência no México. Da violência no México, cara. Então, assim, vai aumentar a pobreza, aumenta a violência. Isso é uma coisa... Está totalmente ligado uma coisa com a outra. Se você aumenta a pobreza, aumenta a violência. Isso aí, principalmente num país pobre. Aumentou a pobreza, aumenta a violência. É isso que ocorre, tá? Então, a criminalidade, tanto em questão de violência como questão do tráfico de drogas, vai aumentar, claro. Né? Aumentando a pobreza, as pessoas desesperadas aí começam a entrar, então, na criminalidade. Né? Então, é uma coisa já provada na prática. Vamos lá, ó. Aqui está falando do muro. Começou a ser idealizado na década de 90, junto com a idealização de uma área de livre comércio entre Estados Unidos, Canadá e México, tá? E aí, quando foi criada o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, aí eles ficaram preocupados e começaram a construir um muro, né? A partir aí de 93, aí, após 1996, eles foram construindo cada vez mais, e nos últimos anos, nós temos, então, mais de 1.000 quilômetros de cerca, de muro aí, né? Hoje, 1.200 quilômetros, mais ou menos, aí, quase 1.300 quilômetros de muro, né? Mas ainda falta 2.000 quilômetros aí para fechar a fronteira do México com os Estados Unidos, né? Então, assim, e é isso aí. Então, eles estão tentando dificultar a entrada de mexicanos ilegais, né? De chicanos, de cucarachas, né? O que é cucaracha em espanhol? Os baratas, né? Os americanos chamam a gente, os latino-americanos, de cucarachas, os baratas, os pragas, né? Essas pragas, essas pestes, vem aqui, essas pragas aí. Olha como é que a gente é tratado, né? Pelos americanos mais conservadores. É claro que tem americano que, lógico, que não vai tratar a gente assim, tá? Tem um monte de americano que é mais liberal, tudo bem. Mas tem uma parte da população que é conservadora, que não gosta da presença dos estrangeiros, não gosta da presença dos imigrantes, né? Dizem que os imigrantes vão para os Estados Unidos e tomam os seus empregos, essas coisas todas. Primeiro que os imigrantes legais, eles não podem ser contratados legalmente, com registro em carteira de trabalho, não pode. Então, os imigrantes legais, que é a maioria dos imigrantes, eles são contratados assim, eles pegam serviços informais, serviço que ganha menos que o salário mínimo, que não tem nenhum direito trabalhista garantido, não tem garantia nenhuma, né, de direitos. Então, assim, pô, não tomam os empregos formais que os americanos, né, trabalham. Então, é uma coisa meio, né, é cada história. O problema é que o presidente hoje dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele é conservador e ele apoia, defende essas ideias conservadoras. Por isso que ele queria construir o muro para fechar totalmente a fronteira dos Estados Unidos com o México. Porque ele diz que nossa, que os imigrantes vêm aqui, destrói os nossos empregos, toma os nossos empregos, aumenta a criminalidade nos Estados Unidos, né? Ou seja, destrói os Estados Unidos, estraga o país, né? Então tem esse pensamento radical do Donald Trump, não é bem assim, né, meu? Né? Ele fez umas coisas meio terríveis aí, né? Separando crianças dos seus pais, teve todas umas coisas muito esquisitas, né? Então, mas tudo bem, mas vamos lá, vamos para o texto aqui. Pessoal, apesar da construção do muro, apesar de aumentar a dificuldade da entrada de imigrantes nos Estados Unidos, o número de prisões, né, por tentativas de ingressar ilegalmente nos Estados Unidos vem diminuindo. Olha que interessante, os caras me fecham a fronteira o máximo possível, aumenta o número de imigrantes ilegais entrando nos Estados Unidos, mesmo assim, e ainda diminui as prisões. Os caras, não sei, estão cada vez mais espertos, né? Tem muita gente que sai aqui do Brasil
do México e de outros países da América Latina vão tentar a vida, né? Vão tentar ganhar a vida nos Estados Unidos, né? O American Dream, vão tentar o sonho americano lá nos Estados Unidos. E tem que pagar coiote, né? Que são os caras que ajudam a atravessar a fronteira. E é caro, viu? É 20 mil, 30 mil, 35 mil. Você tem que vender um carro para pagar o coiote para atravessar a fronteira, porque o cara conhece os horários da polícia, conhece o deserto, né? O deserto da Califórnia, de Sonora. Então, mas é bem arriscado. É arriscado morrer, tanto por atravessar o Rio Grande, que é um rio que divide ali o México dos Estados Unidos, que é um rio com uma correnteza forte. É perigoso se afogar, tem gente que, né, acaba se afogando, morrendo, afogado. E é perigoso atravessar o deserto, né? Às vezes você não consegue, demora, aí acaba a comida, acaba a água, ou você pode ser picado por uma cobra, algum animal peçonhento do deserto, né? Tem escorpião, cobra. Então, assim, é bem arriscado, e é arriscado ser pego ainda. Então, você pode ser pego pela polícia e voltar e ser mandado de volta para o Brasil e ainda perder o dinheiro, né? Porque o coiote não vai devolver o seu dinheiro, né, cara? Então, quer dizer, é bem arriscado. E hoje em dia a vida não está muito fácil nos Estados Unidos, viu? Antigamente as pessoas iam ganhar muito dinheiro lá, hoje não é bem assim. Também no Canadá não, né? Minha tia está lá. Não é muito fácil hoje a vida nos países desenvolvidos, não, tá? Não tá do jeito que era, beleza? Então é isso aí. Bom, aí vamos agora, né? Porque a gente tá atrasado aí no cronograma, super atrasado, então eu já vou passar para o capítulo 9 e vou falar das relações dos Estados Unidos com a América Latina, tá? Então vamos lá, então, né? Vocês sabem que, então, os Estados Unidos, eles sempre, né, sempre influenciaram muito a economia de toda a América e a política também, né? Eles influenciaram politicamente aqui na América Latina, em toda a América, né? Os Estados Unidos, eles consideram a América toda como deles, né? Assim, é como se fosse o quintal dos Estados Unidos, principalmente a América Latina. O Canadá não, né? Porque é um país desenvolvido, moderno. Mas a América Latina sempre foi considerado o quintal dos Estados Unidos, tá? O que é a América Latina? Ó, tá vendo aqui o México, ó? Tá vendo aqui? Vai do México, passando por toda a América Central e toda a América do Sul. Isso tudo aqui é América Latina, tá? Okay? Que é a parte da América subdesenvolvida, que não é desenvolvida. Então, assim, então é por isso que os Estados Unidos queriam criar uma área de livre comércio para toda a América, né? Que englobasse toda a América. Então, por quê? Porque aí eles teriam vantagens econômicas, vantagens comerciais em toda a América, toda a América. Eles poderiam vender assim com mais facilidade os seus produtos aqui na América Latina, porque os seus produtos não iam pagar tarifa alfandegária. E o que é tarifa alfandegária, pessoal? É um imposto. Tarifa é um imposto alfandegária, que vem de alfândega, de fronteira. É o imposto sobre o valor do produto importado. Tá? Então, os produtos importados, eles pagam tarifa, o imposto, para entrar em outro país. Né? Então, o produto importado, ele paga tarifa para entrar no país. É que assim, é que se você faz um acordo de livre comércio, essas tarifas são reduzidas ou eliminadas, tá? Então é isso aí. Agora, por exemplo, tem produtos que para entrar no Brasil paga 90% do seu valor. Sabe qual, por exemplo? Perfume importado. Por que é tão caro o perfume importado? Né? E o perfume nacional é mais barato. Você compra um perfume nacional por 100, 200 reais e o importado é 500, 600 reais. Né? Por quê? Porque para entrar no Brasil, o perfume importado, ele paga 90% de imposto sobre o seu valor. Então, se ele vale lá 100 reais, ele vai pagar 90 reais só de imposto para entrar no Brasil. Então, de 100 ele fica 190. Aí tem que pôr mais custo de transporte, né?
ele vai para 300, para 400, para 500. Então, ele chega... Então, o preço do perfume importado, lá na Europa e nos Estados Unidos, é a metade do preço, cara. Metade do preço. Agora, se você comprar aqui no Brasil perfume importado, você tá lascado, né, cara? Né? Aí você tem que... o perfume já entra a 150, vai lá, 150 reais, passando para reais já. Se ele vale 150 reais, ele vai pagar, sei lá, 120 reais só de imposto. Então, ele vale 150, paga mais 120, quase 300 reais, já vai o produto. Aí tem o lucro do lojista, tá, vai para 400, 500, 600 reais. Por isso que é caro. Tá? Por que o Brasil faz isso? Cobra o imposto tão caro sobre os perfumes importados? Para proteger a indústria nacional, a indústria de perfume brasileira. Porque aí o perfume brasileiro fica bem mais barato que o importado. Estimula o brasileiro a comprar o produto nacional e não o importado. Então é isso aí. Eu estou só falando uma coisinha assim, porque a gente está falando de comércio, né? A gente tem que ter uma noção do que é tarifa alfandegária, né? Essas coisas tem que saber. Então, beleza. Aí, vamos lá. As relações históricas entre os Estados Unidos e a América Latina, que é a nossa América aqui, né? Nós somos latino-americanos. Ó, a primeira metade do século XIX, né, marcou a intensificação das relações dos Estados Unidos com a América Latina, é verdade, né? Então, assim, século XIX, né, 1801, 2, 3, e em 1823, né, foi assim, colocada a doutrina Monroe, do presidente Monroe, né? Então, o que era a doutrina Monroe? É porque, 1823, não é mais ou menos na época que os países... Pessoal, que hora que acaba a aula não assim? Senhor, só falando rapidinho, a doutrina Monroe era tipo América para os americanos? Isso. América para os americanos. Pessoal, a nossa aula, deixa eu só ver se são duas, até 11h05. Eu acho que acaba 11h05, mas... Deixa eu ver aqui, só confirmar, que para mim eram duas aulas. Ah, não, 11h35 hoje, não é isso? O horário é diferente hoje, né? O eu horário, acho né? que é 11h30. Isso, então até 11h30, 11h35. Então, é porque eu me perdi aqui no horário. Falei, nossa, não sei se já acabou. Não, é até 11h35 mesmo, confirmei aqui. Então é o seguinte, é que nessa época, Bruno, o pessoal aí da sala, turminha, nessa época, não foi a época que o Brasil se tornou independente de Portugal? Quando que o Brasil se separou de Portugal? Foi no século... meados de 1800, né, Que senhor? dia? Que 1800. dia? Que dia que o Dia? Brasil se separou? Dia da É... independência do Brasil? senhor. 7 de setembro, 7 de setembro. 7 de setembro de 1822. 7 de setembro de 1822. O Brasil se separou de Portugal em 1822. Lembra disso? Então, então mais ou menos nessa época, 1820, por aí, os países da América do Sul e da América Central começaram a se separar. Desde a independência dos Estados Unidos, que foi o primeiro país a se separar da Inglaterra, né, se separar de uma potência europeia, de uma metrópole. Não foi em 1776 a independência dos Estados Unidos? Depois veio outros países que começaram a se separar das suas metrópoles. Isso no final do século XVIII e começo do século XX. Tá? Então, era começo do século XX, e aí os Estados Unidos vendo que as colônias europeias aqui na América estavam se separando das suas metrópoles europeias, os Estados Unidos, para impedir que a Europa voltasse a dominar a América, os Estados Unidos criam a doutrina Monroe e vai falar o seguinte, não. A Europa não vai mais ter influência aqui na América, não. A América vai ser para os americanos. Ninguém vai influenciar os americanos. Os países americanos, eles devem ser livres. E a Europa não deve voltar a dominar a América, não.
Ah, então quer dizer que os Estados Unidos deram uma de libertadores da América, né? Defensores da liberdade na América. A América deve ser para os americanos e não para os europeus. Só que essa América para os americanos é ambíguo, né? América para os americanos ou América para os estadunidenses, né? Para os americanos, entre aspas, os estadunidenses. Porque, na verdade, os Estados Unidos se diziam defensores da liberdade aqui na América, mas o que eles queriam era afastar a influência europeia aqui na América e eles dominarem a América. Os Estados Unidos queriam dominar a América, tanto economicamente como politicamente também. Influenciando e interferindo politicamente nos países americanos. Essa é a doutrina Monroe, cara, que já começa no início aí, né, do século XIX, aproveitando a independência das ex-colônias europeias aqui na América, né? Então, os países são recém-independentes, então nós vamos aproveitar agora para fazer acordos econômicos, para fazer acordo político. Nós não podemos perder essa chance de controlar toda a América. E vai acontecer isso, né? E realmente os Estados Unidos conseguiram controlar toda a América, cara. Tá? Então, essa é a chamada doutrina Monroe, né? Ok? Então, é isso aí. Bom, então, América para os americanos, nada, né? A América para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos queria, né, dominar tudo aqui, né? E aí, ó, evitar a concorrência europeia aqui na América e só os Estados Unidos dominar a economia, a política, tudo aqui na América, né? Isso aí, né? Tanto é que nós tivemos vários exemplos da política americana, né? Da doutrina Monroe aqui na América Latina, né? Eles intervindo na política, invadindo o país, controlando o país. Eles vão querer controlar a América toda. Vamos lá, ó. Vamos ver alguns exemplos aí do intervencionismo dos Estados Unidos aqui na América Latina. A ação em Cuba, né? Que gerou o controle sobre Guantánamo, que é uma ilha lá, e uma enorme influência sobre a ilha toda de Cuba, né? Os Estados Unidos sempre apoiaram ditaduras lá em Cuba, né? Que controlava. Então, assim, eles sempre tiveram um governo que apoiava os Estados Unidos lá em Cuba. Tanto é que até hoje, mesmo com um governo socialista, que é contra os Estados Unidos lá em Cuba, né? O governo do Fidel Castro, que morreu, né? Agora é o irmão dele, que é o presidente de Cuba, o Raul Castro. Mesmo Cuba sendo contra os Estados Unidos, né, tendo um regime contrário ao dos Estados Unidos, uma economia socialista, né, uma política socialista ainda existe no território cubano a prisão de Guantánamo, que é uma área dentro de Cuba que é controlada pelos Estados Unidos até hoje, cara. Uma das promessas do Barack Obama, quando começou a ter voltou a ter relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba, era devolver Guantánamo para Cuba, mas ainda não devolveu não, tá? Guantánamo é um território dentro de Cuba e que é controlado pelos Estados Unidos, tá? Outra coisa, a independência do Panamá foi outra intervenção americana em um país latino-americano. Por quê? Quando o Panamá se tornou independente, os Estados Unidos ele vai construir o canal do Panamá e vai ter o controle sobre esse canal. Esse canal do Panamá é um canal de passagem, né, de navios do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico e vice-versa. Ele foi construído pelos Estados Unidos em troca, os Estados Unidos, então, vai ter o controle do canal aí por mais de um século, até 1999 era controlado pelos Estados Unidos. Os navios passarem ali, tinha que pagar um pedágio, né, para os Estados Unidos, tá? Hoje não, agora tem que pagar pedágio para o governo do Panamá. Acabou
o controle dos Estados Unidos lá no Canal do Panamá. Outra consequência foram as intervenções militares, intervenção não, invasão mesmo, né, no Haiti, na República Dominicana, na Nicarágua. Então, assim, as Forças Armadas Americanas invadindo esses países e também fornecendo armas para os exércitos desses países aí. A tomada da metade do território mexicano, é verdade, né? Foi no século XIX que os Estados Unidos tomam metade, quase a metade, tá? Do território mexicano. Se não me engano, 45% mais ou menos do território mexicano foi perdido para os Estados Unidos. Então, o México perdeu quase a metade do seu território para os Estados Unidos, tá? Então, tá vendo como que os Estados Unidos, eles interferem na política aqui na América Latina? Outra coisa, o apoio a uma série de governos ditatoriais, ou seja, na década de 60, 70, os Estados Unidos, né, em plena Guerra Fria, vai apoiar os regimes militares, as ditaduras militares aqui na América Latina, né? Vai apoiar o Brasil, a ditadura aqui no Brasil, no Chile. No Chile, por exemplo, teve intervenção direta dos Estados Unidos no golpe militar lá no Chile, tá? Ok? Então, é uma coisa grave aí o negócio, né? Os Estados Unidos sempre intervindo na política, invadindo com o seu exército, com suas forças armadas, países aqui na América Latina. Então, assim, sempre teve essa interferência aí, cara. Então, eles acham que aqui realmente é a área de controle deles, de comando, eles lideram realmente aqui, né, a economia na América, né? A sorte do Brasil é que o Brasil acabou sendo um global trader, um comerciante global, então o Brasil é menos dependente economicamente dos Estados Unidos que outros países, tá? Tem países que são mais dependentes dos Estados Unidos, tá? A Argentina mesmo é muito dependente dos Estados Unidos, tá? Então, assim, apesar de ter governos de esquerda, depois o último não, mas agora de novo esquerda, mesmo assim, a Argentina foi sempre orbitou em torno da economia americana, tá? Então, beleza. Aí no campo econômico, eu estou falando já, né? Os países latino-americanos configuram-se como fornecedores de matérias-primas e consumidores de produtos industrializados dos Estados Unidos. É isso mesmo, né? Mas qual que é a nossa função? Para os Estados Unidos, qual é a nossa função aqui na América Latina? É comprar os produtos industrializados deles e vender matérias-primas baratas para eles. É isso aí, né, cara? Então, felizmente, essa é a nossa função. Comprar caro os produtos e as tecnologias deles e vender barato as nossas matérias-primas para eles, né? Depois eu vou falar a questão da ALCA exatamente, que nós não assinamos a ALCA por algumas desvantagens aí, e daqui um pouco eu falo. Teve outra política internacional dos Estados Unidos, né, chamada política do Big Stick, do grande porrete, do grande pau, grande porrete, Big Stick, que foi, né, implantada aí no governo do Roosevelt, né, do Theodore Roosevelt, entre 1901 e 1909, né, o primeiro governo dele. O Roosevelt, ele vai, então, implantar essa política internacional aí, que é do grande porrete. O que é isso, né? É o seguinte, cara, ou você obedece, ou você obedece. Porque se não obedecer, nós vamos usar o porrete, nós vamos usar o nosso poder militar, nós vamos usar a nossa força militar, cara. Nós vamos invadir o seu país, cara. Então, é a ameaça mesmo, é a política do grande porrete, cara, o Big Stick. Então, e aí, durante, então, o governo aí do Roosevelt, de 1901 a 1909, né, foi, então, criada a Emenda Platt, né, a Emenda Platt, que foi, então, adicionada à Constituição de uma Cuba recém-independente. Cuba acabou se tornando independente da Espanha, né, era uma colônia espanhola, e aí essa Emenda Platt, que foi uma lei americana,
garantir a intervenção dos Estados Unidos na ilha, caso seus interesses se encontrassem ameaçados, cara. E Cuba, quando Cuba se tornou independente, ela colocou na sua Constituição Nacional, né, no seu conjunto de leis maiores, que os Estados Unidos tinham o direito de invadir Cuba se os interesses americanos fossem contrariados. Mas que coisa absurda, né, cara? Você imagina, na nossa Constituição Federal aqui do Brasil, a gente coloca assim, se o Brasil for contra os interesses dos Estados Unidos têm o direito de invadir aqui, de intervir aqui na política. Meu Deus do céu, cara, coisa absurda. Você vê como é que era a influência americana sobre a ilha de Cuba e sobre países pobres aqui da América Latina, países pobres, pequenos pobres, né? As chamadas republiquetas de bananas, né? As repúblicas de banana, republiquinha, né? Como os países da América Central, por exemplo. Então, é isso aí. Durante, então, a independência... Acho que a Paula tem que chamar no chat. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Oi, estou... É que daí, só para... Aí a gente encerra agora 11h30, tá bom? Tá bom, 11h30, beleza. Tem aula de educação física. Essa aula aí... Isso. É uma aula que todo mundo gosta, né? Adora. Você vai ter que participar com a gente, hein? Meu Deus, não consigo fazer, cara. Depois que eu joguei muito... joguei basquete até nos Jogos Abertos do interior, lá de Minas Gerais, que eu sou mineiro, né? E gostava muito, ganhei bolsa para jogar em time de basquete, mas e também joguei handball, futebol e vôlei. Eu gostava de jogar muito. Mas depois que eu entrei na universidade, cara, depois que eu entrei na faculdade, eu conheci a lei do mínimo esforço. Aí, rapaz, fiquei sedentário, não faço mais nada, cara. Eu preciso realmente fazer tudo. Às vezes eu tenho esteira, bicicleta aqui em casa, eu faço um pouco, tal, mas assim, é muito pouco, cara. Eu preciso realmente voltar a fazer um esporte. É que eu prefiro o esporte coletivo do que só corrida, coisa assim, individual, né? Eu prefiro coletivo, é mais gostoso, mas... Então, assim, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Isso, olha lá. Então, hoje eu sou sedentário, cara. Infelizmente, nossa senhora, se eu for acompanhar a educação física de vocês, acho que eu morro, cara. Eu não entrei na faculdade ainda, mas já conheço ele. Então, é isso aí, Carol. Então, assim, aí eu parei. Eu lembro que no primeiro ano de faculdade ainda joguei basquete pela minha sala, nos jogos lá da minha sala, não, pela geografia mesmo, pelo curso de geografia na Unesp. Mas depois eu larguei mão de tudo, parei com tudo. Mas olha só, pessoal, então já está acabando aí. Também não daria para... Eu já falei, até na verdade, já falei um pouco da ALCA já, tá? Esse item 2 já teria ido aí, basicamente, aí estaríamos no 3, falar um pouquinho da esquerda latino-americana, que esse pessoal aqui, né, com os Kirchner, com o Hugo Chávez, o Lula e o Evo Morales, e o Rafael Correa também no Equador. Mas aí já ia acabar também, o capítulo, tá quase acabando, já quase entramos aí no capítulo 10, que é o último, né? É o último da apostila 2. Tá bom? Então, mas aí vai ter outras aulas que eu vou repor, tá? Vou continuar dando mais aulas, vocês vão ter overdose de geografia essa semana e na próxima. Já tiveram, né? Nessa semana e vão ter na próxima, overdose de geografia. Mas é isso aí. Eu vou, então, na próxima aula, deixa eu ver o horário. Na segunda, né? Eu já vou acabar a apostila 2, geografia 2, e aí a gente começa a geografia 1 da apostila 2, que aí também vai ser tranquilo, tá? Beleza? Nós já vimos aí em geografia 1, capítulo 4, 5, 6 e 7. Então já vamos entrar aí no final do 7, aí o 8, 9 e 10, né? A gente consegue chegar na 3 aí. Beleza, pessoal? Então fica assim. Obrigado aí pela presença, pela participação, tá?